Na vasta extensão da eternidade, há reinos além de nossa compreensão mortal. Imagine, se puder, 3 homens que se encontraram diante do limiar do divino. Entre eles, João, uma alma comum, trazia consigo uma curiosidade insaciável sobre o refúgio celestial conhecido como o paraíso. A mera ideia de espiar dentro da sala do trono de Deus titilava seus sentidos, acendendo uma chama de desejo interior. Mal sabia ele que seu anseio seria concedido, e o que estava prestes a testemunhar seria tecido na tapeçaria da eternidade. A narrativa desenrola-se nas páginas do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 3. Aqui, os olhos de João são atraídos por uma porta radiante aberta nos céus, um convite para transcender as limitações da percepção humana e adentrar o reino do divino. Uma voz ressoa, reminiscente de uma trombeta de guerra retumbante, chamando João com as palavras: "Sobe até aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer após essas coisas." E com esse chamado, João é instantaneamente transportado para um reino além do tempo e do espaço. Conforme a vista celestial se desdobra diante dos olhos de João, ele se depara com um espetáculo de magnificência indescritível. Um trono, majestoso e impressionante, ergue-se como o centro da expansão celestial. Sentada sobre este trono está uma presença, emanando um brilho semelhante ao do jaspe e a tonalidade profunda do sárdio. Um arco-íris iridescente envolve o trono, assemelhando-se às cores vibrantes de uma esmeralda. Este é o coração da visão de João, um trono que não apenas captura seu olhar, mas também a essência da soberania divina. Cada aspecto deste quadro celestial orbita em torno do trono ocupado. É um ponto focal que comanda a atenção, encapsulando a própria essência do encontro divino. Neste momento transcendente, os olhos de João são atraídos para aquele que ocupa o trono, uma ressonante declaração de autoridade, uma proclamação de reinado divino. A figura assentada sobre o trono não é uma presença ambígua, mas uma encarnação resoluta de poder e julgamento. Os sentidos de João são ainda mais titilados por emanações radiantes, uma sinfonia de luz reluzente. As tonalidades do jaspe branco e do sárdio flamejante se manifestam diante de seus olhos, criando uma dança etérea de cores que parecem ligar os reinos celestiais e terrenos. Ao redor do trono, 24 anciãos estão assentados, adornados com vestes de branco imaculado. Sobre suas cabeças repousam coroas de ouro como símbolos de sua conexão divina. Do trono, energia celestial irrompe, relâmpagos e trovões, vozes que ecoam pela expansão celestial. 7 lâmpadas de fogo ardem intensamente, representando os 7 Espíritos de Deus, e na presença do trono, um mar de vidro cintila como cristal, um lembrete da pureza e clareza que envolvem o divino. Neste momento etéreo, as palavras de João nos transportam para uma realidade além da nossa, uma realidade que transcende tempo e espaço. A visão dentro de Apocalipse 4 abre uma janela para a majestade do céu, uma experiência que vai além das palavras e nos convida a vislumbrar o divino pelos olhos do observador. Enquanto continuamos nossa jornada por essa narrativa em desenvolvimento, lembremos do significado profundo do trono ocupado, um símbolo de soberania divina, um farol de esperança e um testemunho da conexão eterna entre o mortal e o celestial. No meio do trono e ao redor dele havia 4 criaturas cheias de olhos à frente e atrás. Leem-se relatos de que ao redor do trono havia 24 tronos, e antes dos anciãos chamou a atenção de João. Ele notou os 24 tronos, nos quais estavam assentados os 24 anciãos. Qual é o papel desses 24 anciãos? Há um debate entre os comentaristas sobre se eles são seres humanos glorificados ou criaturas angelicais. Sem dúvida, o povo de Deus parece ser representado pelos anciãos quando todas as coisas são consideradas. Sinais impressionantes e temerosos rodeiam o trono de Deus. Relata-se que do trono surgem relâmpagos, trovões e vozes, lembrando a presença temível de Deus no Monte Sinai. Isso transmite o espanto associado ao trono de Deus. A primeira criatura parecia um leão, a segunda como um bezerro,
A terceira tinha um rosto como o de um homem, e a quarta criatura era como uma águia voando. Cada uma dessas 4 criaturas tinha 6 asas e estava cheia de olhos por dentro. E elas não descansavam, adorando incessantemente e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Identificar as 4 criaturas viventes é desafiador. O que sabemos com certeza é que são seres criados, pois adoram a Deus. Parecem ser uma fusão entre os querubins de Ezequiel 10 e os serafins de Isaías 6. O versículo 7 retrata os querubins, enquanto o versículo 8 descreve os serafins. Os querubins parecem estar associados ao julgamento ardente, enquanto os serafins estão ligados à purificação ardente. Essas criaturas nunca cessam de cantar sobre a santidade e a eternidade de Deus. A palavra santo aparece 9 vezes em muitos manuscritos. Sempre que as criaturas viventes adoram o Eterno que está no trono, os 24 anciãos se prostram, adoram o Deus Eterno e lançam suas coroas diante do trono. O ciclo de adoração e reverência ecoa pela eternidade, onde criaturas e anciãos unem suas vozes em um eterno cântico de adoração, proclamando a santidade do Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. A sala do trono ressoa com a majestade e a glória do Criador, enquanto todas as criaturas curvam-se diante dele em humilde reverência e louvor. Os 24 anciãos se prostram diante dele, sabendo que os anjos que adoram a Deus devem inspirar nossa adoração também. Por que deveríamos ser menos agradecidos ou louváveis a Ele? Será que cantamos tanto quanto os pássaros? Será que reconhecemos que Tu criaste todas as coisas e que, por Tua vontade, elas existem e foram criadas? Como resultado do poder criativo e da glória de Deus, os 24 anciãos o adoram. O fato de Deus ser o Criador lhe confere todos os direitos e todas as reivindicações sobre tudo, assim como um oleiro tem todos os direitos e reivindicações sobre o barro. Romanos capítulo 9, versículo 21. O oleiro não tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Deus, como Criador, tem todo o direito e reivindicação sobre tudo, inclusive sobre nós, sua criação. Ele molda, orienta e direciona de acordo com sua vontade, e assim como o oleiro, ele merece todo louvor e adoração. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A adoração dos 24 anciãos reconhece que o Senhor é digno de glória, honra e poder, pois Ele criou todas as coisas, e pela sua vontade elas existem. Esta visão nos prepara para o que está por vir. Deus é visto como o governante supremo do universo, sentado no trono da sua glória, cercado por criaturas que o adoram e prestes a enviar julgamento sobre a terra. A imagem do trono de Deus aparece diversas vezes neste capítulo. O trono é mencionado 12 vezes, sem contar os 24 tronos também citados 12 vezes. Falamos sobre o trono e sobre aquele que está assentado nele. O foco está no trono de Deus. No versículo 2, vemos que o trono foi estabelecido no céu e que alguém está sentado nele. Esta é uma declaração respeitosa, não nomeando quem se assenta no trono, pois é o Deus Todo-Poderoso que está no trono. Cores vibrantes são usadas para descrever a sala do trono e aquele que está assentado nele. Não apenas há um arco-íris ao redor do trono, mas também 24 tronos com 24 anciãos vestidos de branco e coroados com coroas de ouro em suas cabeças. Os 24 anciãos nos deixam curiosos sobre quem são e o que representam. Relâmpagos, trovões e sons estrondosos emanam do trono. O trono e a pessoa que nele está assentada são retratados como muito ativos. O Senhor não está cochilando no trono. Há movimento. O leitor está sendo preparado para o derramamento da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, observamos que os relâmpagos, trovões e sons de trovões, que simbolizam o julgamento, provêm do trono de Deus.
à medida que ele emite seus juízos. Essa linguagem também nos remete ao trovão e aos relâmpagos que ocorreram no Monte Sinai quando Deus o visitou. No entanto, João não é o único homem na palavra de Deus a testemunhar isso. Testemunha número 2. Ezequiel e a sala do trono no Antigo Testamento. Ezequiel documenta uma cena semelhante do trono. A profecia de Ezequiel não é um conto de fadas de outro tempo e lugar. Ele foi um homem real que viveu em um lugar real e em um dia real, tendo visões notáveis de Deus. O ministério profético de Ezequiel começou quando Judá ainda era um reino independente. A palavra de Deus não apenas veio a Ezequiel, o sacerdote, mas veio de uma maneira notável. O nome Ezequiel significa tanto a força de Deus quanto fortalecido por Deus. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 a 10. Enquanto eu olhava, uma ventania se aproximou do norte, uma grande nuvem com um fogo ardente e resplendente ao redor dela, e no centro, algo que parecia metal brilhante, no coração do fogo. No centro dela, havia figuras semelhantes a seres vivos. Eles tinham aparência humana. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como as de um bezerro, brilhando como bronze polido. Sob suas asas, nas 4 laterais, tinham mãos humanas. Quanto à aparência de seus rostos, cada um tinha o rosto de um homem olhando para a frente, o rosto de um leão à direita, o rosto de um boi à esquerda. Por baixo das asas, nas 4 laterais, eles tinham mãos humanas. Todos os 4 tinham rostos e as asas tocavam as de outro. Cada um deles ia em frente. Para onde o Espírito os conduzia, eles iam, sem virar o rosto enquanto se moviam. Quanto à aparência de seus rostos, tinham a face de homem. À direita, todos os 4 tinham face de leão. À esquerda, todos os 4 tinham face de boi. À esquerda, todos os 4 tinham face de águia. No verso das mãos de cada uma delas, havia também uma roda, mas as rodas eram chamadas roda dentro de roda. Essas criaturas representam as atribuições de Deus vistas na criação, sua majestade, poder, rapidez e sabedoria. O Senhor da Glória estava sentado sobre um trono acima do firmamento, e ao lado de cada uma das criaturas viventes havia uma roda, ou melhor, uma roda dentro de outra. Essa visão da glória de Deus precedeu o chamado de Ezequiel para o ministério profético. Considere os paralelos com o que João viu. Uma das primeiras coisas que notamos em nossa comparação é que Ezequiel fornece uma descrição muito mais detalhada das 4 criaturas viventes. No verso 22 do capítulo 1 de Ezequiel, vemos uma descrição semelhante à do mar de vidro, como cristal. Ezequiel viu um vento tempestuoso, semelhante a um tornado vindo do norte. Isso marca o início da ilustração de Ezequiel, possivelmente a visão mais única e precisa de Deus nas Escrituras. O vento tempestuoso que Ezequiel testemunhou estava associado a imagens marcantes da presença de Deus. A nuvem durante o dia e o fogo durante a noite foram manifestações da presença de Deus com Israel durante o Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, para que pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite. Não retirava a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, diante do povo. Um fogo ardente que se consome a si mesmo lembra a sarça ardente que Moisés viu, que queimava, mas não se consumia. A visão de brilho estava por toda parte, irradiando do meio dela. Esse brilho radiante é uma expressão da glória de Deus. 4 seres notáveis eram visíveis no interior deste turbilhão da presença de Deus. Posteriormente, Ezequiel identificou essas criaturas notáveis como querubins no capítulo 10 de Ezequiel, versículos 8 a 15. Estes são anjos de poder e glória únicos que cercam Deus. Os querubins aparecem pela primeira vez no Jardim do Éden, guardando o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Lemos que eles tinham semelhança com um homem. Ezequiel observou que eles não eram homens.
eram seres angelicais, não humanos. No entanto, eles tinham semelhança com um homem em forma e estrutura gerais. Eles pareciam com um homem, como a descrição seguinte mostrará. Eles eram diferentes de qualquer pessoa na terra. Os querubins são uma classe extraordinária de seres angelicais. Este é um dos raros trechos na palavra de Deus que nos diz que as asas estão associadas aos seres angelicais. As representações artísticas dos querubins, que foram ordenadas para serem feitas no tabernáculo, no templo e na Arca da Aliança, enfatizavam suas asas, como vemos em Êxodo, capítulo 25, versículo 20. O livro de Isaías é fascinante para estudar. Em primeiro lugar, os registros das profecias de Isaías estão entre os mais bem documentados de todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948, incluíam uma cópia do livro datada de 100 anos a Cristo, que era mais de 1000 anos mais antiga do que a próxima cópia mais antiga, datada de 900 anos depois de Cristo. Na época, o trabalho de tradução da versão padrão revisada da Bíblia estava sendo concluído, mas foi interrompido para verificar esses documentos. No entanto, poucas mudanças foram necessárias na segunda metade do período do Reino de Israel. Isaías viveu em Jerusalém e falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele expressou, antes de tudo, a mensagem de julgamento de Deus. Advertiu os líderes corruptos de Israel que a rebelião contra a aliança com Deus teria um custo e que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e, posteriormente, da Babilônia para julgar Jerusalém se continuassem na idolatria e na opressão dos pobres. No entanto, essa declaração foi combinada com uma mensagem de esperança. Na grandiosa visão de Isaías, Deus está assentado em seu trono no templo, rodeado por criaturas celestiais que clamam: Santo, Santo, Santo. Isaías vê subitamente quão corrupto ele e seu povo Israel são, e ele acredita que será destruído pela santidade de Deus. No entanto, ele não é destruído. Então, um dos serafins voa em direção a Isaías e o queima, mas não para destruí-lo, e sim para purificá-lo de seu pecado. Enquanto Isaías reflete sobre essa experiência peculiar, Deus lhe atribui uma tarefa difícil: pregar sobre o julgamento iminente. No entanto, como Israel atingiu um ponto sem retorno, seus avisos paradoxalmente endurecerão o coração do povo. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor, alto e exaltado, sentado em um trono, e a cauda de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas e os umbrais tremeram, e o templo encheu-se de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A frase Santo, Santo, Santo aparece 2 vezes na Bíblia, uma no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6, versículo 3, e outra no Novo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Ambas as vezes, a frase é proclamada por criaturas celestiais, em visões de um homem sendo levado ao trono de Deus, primeiro pelo profeta Isaías e depois pelo apóstolo João. A santidade de Deus é o atributo mais difícil de expressar. A santidade não é algo que herdamos como parte de nossa natureza. Tornamo-nos santos somente em relação a Cristo. É uma santidade que nos é atribuída, uma santidade imputada. Somente em Cristo nos tornamos a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A santidade de Deus é o que o distingue de todos os outros seres, o que o separa de tudo o mais. A santidade de Deus vai além de sua perfeição ou pureza imaculada.
É a essência de sua singularidade, sua transcendência. A santidade de Deus representa o mistério de sua grandiosidade e nos faz contemplá-lo com maravilha, à medida que começamos a compreender um pouco de sua majestade. Na visão descrita em Isaías 6, Isaías testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Enquanto profeta de Deus e homem irrepreensível, ele estava ciente de sua própria pecaminosidade. Isaías e João, por outro lado, pintam um retrato unificado de um Deus santo, magnífico e glorioso, que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 13, versículo 8, e com quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. O que podemos levar para nós mesmos ao ler essas imagens vívidas da sala do trono de Deus? Em primeiro lugar, Deus continua ativo. É um equívoco comum pensar que, após criar o mundo, Deus se acomoda e permite que as coisas sigam seu curso sem se envolver. Deus está assentado no trono e, contrariamente à crença popular, ele não está cochilando. Não houve interrupção na atividade de Deus. Ele não apenas está ciente do que está acontecendo, mas também permanece ativo em sua soberania e governo. Em segundo lugar, a visão reforça a natureza imutável de Deus. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua santidade é eterna e inabalável. Essa constância é um lembrete de que, independentemente das mudanças em nossas circunstâncias ou emoções, Deus permanece firme e confiável. A contemplação da santidade de Deus nos leva à humildade e à reverência. Diante de sua majestade e perfeição, reconhecemos nossa própria insuficiência e pecaminosidade. Essa visão nos motiva a buscar relacionamento com Ele por meio de Cristo, o único caminho para alcançar a santidade e sermos aceitos em sua presença. Ao considerar a visão da sala do trono de Deus, somos incentivados a permanecer ativos em nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Ele e viver vidas que reflitam sua santidade. Ao enfrentar os desafios da vida, lembramos que Deus é soberano e inabalável. A santidade de Deus é uma verdade que nos inspira a adorá-lo, amá-lo e servir a Ele de todo o coração. Deus não está apenas presente, mas também ativamente envolvido. Os estrondos e os clarões de relâmpagos que emanam de seu trono representam Deus exercendo sua autoridade e enviando julgamentos por todo o mundo. Isaías diz: "O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés." Você poderia me construir um templo tão bom quanto esse? Você poderia me construir um lugar de descanso? Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Somos convidados a contemplar a magnificência do Senhor. Deus é o Criador do céu e da terra, e nada existe que não seja dele. Ele anseia por corações humildes e contritos, que tremem diante de sua palavra. Reconhecendo sua majestade, devemos render-nos a ele. A visão das passagens dos capítulos 4 e 5 demonstra os julgamentos de Deus sobre o mundo. Essas visões nos transportam para uma perspectiva celestial e nos lembram de quem está no comando na terra. Devemos adorar a Deus de maneira apropriada e permitir que Ele nos proporcione as experiências que Ele planejou. A glória de Deus é o foco principal da revelação que João recebeu. Até os julgamentos que ele testemunhará em breve honrarão a Deus e explicarão sua atividade, em vez de apenas satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Essa revelação busca iluminar-nos sobre o esplendor de Deus. A compreensão da glória de Deus nos conduz a uma humildade reverente. A maneira como adoramos e obedecemos a Deus deve refletir a grandiosidade de quem Ele é. A visão da sala do trono nos desafia a deixar de lado nossa autossuficiência e reconhecer a soberania e a majestade de Deus. A revelação nos lembra de que a verdadeira compreensão da atividade de Deus é iluminada pela reverência e pela adoração, buscando uma conexão profunda com o Criador de todas as coisas. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera?
Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.